Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que momento vocês estão aí vendo o vídeo, mas hoje a gente vai dar início ao nosso capítulo 5 de ciências, tá? Nele a gente vai falar sobre as relações entre os seres vivos. Anteriormente a gente falou sobre as plantas, as partes dessas plantas, a função que cada uma tinha, para que servia ali a raiz, o caule. A gente viu que a água e a luz elas têm uma grande importância para a sobrevivência dessas plantas, né? E hoje a gente vai ver que relação existe aí entre todos os seres vivos. A gente viu também na aula anterior o que são os seres vivos, né? Olha lá, relações entre os seres vivos. As pessoas se relacionam de várias maneiras com outras pessoas, animais e plantas. Eu coloquei aqui um exemplo de um bosque bem bonito, né? Nessa imagem a gente consegue observar que existem pessoas, animais, a gente tem ali um rio passando ou um lago. Todos esses seres aí que estão nesse conjunto, nesse bosque, todos eles se relacionam entre si? Ou será que cada um deles conseguiria sobreviver sozinho? Eu tenho ali a pessoa, essa menina, será que ela não tem nenhum tipo de relação com essa maçã, ou com esses animais, ou com esse ambiente em que ela está? Será que ela conseguiria sobreviver em um planeta que só existisse ela, não tivesse planta, não tivesse animais, não teria alimento para ela, né, gente? Então a gente vai ver aqui, ó, o que são os seres vivos. A gente vai lembrar daquela aula, eu tenho certeza que vocês já sabem, mas olha, os seres vivos têm características. Eles nascem, eles crescem, eles alimentam-se e eles obviamente respiram, né? Se o ser ele não faz nada disso, ele não é um ser vivo. A gente viu muito bem a diferença entre ser vivo e ser não vivo na aula anterior, mas a gente vai dar uma enfatizada nisso agora, tá bom? Olha, eu coloquei aqui 2 exemplos de seres vivos que estavam lá naquela cena. Tem lá aqui o pássaro, né? E a raposa. São 2 animais que nascem, que crescem, que respiram, que se alimentam. Então, eles são seres vivos, tá? Do outro lado, eu coloquei 2 exemplos de seres não vivos. A cestinha que tá ali, né? Que a menina trouxe o lanchinho para eles comerem lá no bosque. E eu trouxe o exemplo das roupas, do sapato. Esses são seres não vivos. Eles não respiram, eles não comem. Uma roupa respira? Não. A roupa se alimenta? Não. Então, são seres não vivos, tá? Vamos lá. Relações entre os seres vivos. Eu coloquei aqui também 4 exemplos. Desse lado, 2 exemplos. Eu tenho um pássaro preso na gaiola cantando. Ele não está muito feliz, né? Eu tenho aqui um mosquito. E ele está picando a pele de uma pessoa. Eu tenho ali uma menina que está brincando, se divertindo num lugar com o cachorrinho dela. E tem ali um exemplo de crianças que estão estudando, tá? E aí eu tenho uma pergunta. Todas essas relações que eu mostrei aqui são boas? Olha, aqui eu coloquei tudo isso aqui é ser vivo, né? Ó. Eu tenho o pássaro é um ser vivo, o mosquito é um ser vivo e ele está picando uma pessoa, né? Ele está numa pele, a criança com um animal e aquele pessoal que está ali estudando. Todas essas relações são boas ou não? Tem alguma aí que não é boa, não é interessante? Olha, o pássaro, ele está preso. Se ele está preso, ele consegue ter uma relação com a natureza, que é o correto, o natural para a vida dele ou não? Então, essa relação aqui ela não é boa, né? E o mosquito? Esse mosquito ele pode trazer doenças para a gente, né? Então, nem sempre as relações podem ser boas, como eu coloquei lá no exemplo da menina brincando com o cachorrinho,
das crianças estudando e interagindo, né? A gente já falou que existe aí essa interação entre todas as pessoas que estão numa sala de aula, numa escola, a gente já falou sobre isso. E aí fica esse questionamento para vocês, tá? Para a gente fazer esse questionamento, a gente tem aí que resolver essas questões. Olha, de 1 até 4 das páginas 80 e 81. E aí vocês vão usar o anexo, tá? Então vão precisar de tesoura, de cola, pede ajuda à mamãe para fazer essa atividade. O anexo está na página 95, tá bom? Bom, dá essa pausa, responde aí a atividade e a gente vai continuar aqui a nossa aula, tá bom? Olha, agora a gente vai falar sobre as relações das plantas com o solo. A maioria das plantas vive no solo, que é onde as suas sementes germinam e dão origem a novas plantas. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Vamos falar da raiz? Mas por que a gente vai falar da raiz? Porque a gente tem uma interação total. Quando eu falo aqui de planta e solo, quem é que fixa a planta no solo? É a raiz, não é isso? A gente não já estudou aí a função da raiz? Olha lá, qual é a função dessa raiz? Eu tenho a planta, tem ali a raiz dela, choveu e essa água vai subir pela raiz até chegar nas folhas, como a gente já falou, né? A gente já estudou sobre isso. Para a planta produzir o alimento dela, ela vai precisar que a raiz esteja ali no solo para que haja aí essa relação entre a planta e o solo e que a planta consiga se desenvolver muito bem. Quando eu falo isso, que eu tenho interações entre a planta e o solo, eu tenho que falar sobre alguns tipos de raiz que é bem interessante. Ó, nem toda planta é igual. Eu falei na aula anterior que a gente tem aí centenas de tipos diferentes de planta. Tem planta que tem flor, tem planta que não tem flor, tem planta que dá fruto, tem planta que não dá fruto. Então eu coloquei aqui exemplos para a gente ver. Olha, uma raiz terrestre. Essa é muito conhecida da gente, né? Eu coloquei aqui um exemplo da mandioca, que é uma raiz que fica fixado dentro do solo, tá? E eu coloquei aqui o exemplo aquático. Eu tenho aqui essa plantinha aquática que a gente já viu, tenho certeza que a maioria de vocês já viu uma plantinha dessa aí em um rio, né? Tenho certeza, em algum lago, lagoa. Elas têm a raiz que fica dentro da água, diferente da raiz terrestre, ela fica aqui dentro da água e não morre, porque ela é para ficar na água mesmo, ela é uma raiz aquática, tá bom? Eu coloquei aqui os nomes, certo? Dessas duas. E eu coloquei ali na frente um nome bem interessante que vocês, obviamente, já devem comer na casa de vocês, né? Que é o arroz. O arroz, gente, ele é uma planta que tem dois tipos de raízes assim interessantes. Ela tanto sobrevive na parte aquática como na terrestre. Quando o rapaz, o homem, ele vai plantar o arroz, ele planta esse arroz dentro da água, tem que ser numa área alagada. Ele coloca a semente lá no solo que está encharcado com muita água, essa planta cresce e aí sim, essa água tem que secar, né? E aí a planta vai se desenvolver no solo. Então ela vai ali produzir o grão de arroz só no solo mesmo, não vai precisar mais de estar dentro da água, não. Aí eu fiz a pergunta lá, então nós comemos raízes e sementes? Sim, tem várias raízes que a gente vai ver aí no livro de vocês, inclusive, vários tipos de raízes que a gente consome diariamente, inclusive, tá? Bom, aí eu coloquei dois exemplos de raiz aérea, tá? A primeira, que é uma flor muito conhecida aí das mamães, tenho certeza que são as orquídeas. Elas são plantas que têm raízes aéreas
porque ela não está em contato direto, a raiz, tá? Não está em contato direto com o solo, tá? Ou então ela pode ter um grande porte, aqui ó, como o exemplo da sumaúma. No livro de vocês tem um vídeo, inclusive eu coloquei aqui para lembrar vocês de assistir esse vídeo bem legal sobre a sumaúma, tá? Então vocês vão ver o vídeo, que é essa árvore da sumaúma, ela é o símbolo da Amazônia. Ela chega a muitos metros de altura, ela é uma das maiores árvores que a gente tem aqui no Brasil. Olha aqui, ó, isso aqui são crianças que estão brincando nessa árvore. E elas estão brincando na raiz da sumaúma, porque a sumaúma também é uma raiz, tem uma raiz aérea, mas a árvore está no solo, né? Então, como é que ela é aérea? Ela é aérea porque as raízes aéreas podem ficar lá no solo, mas elas tendem a sair do solo. A sumaúma, olha lá, ela é tão grande, ela fica tão gigante que a raiz acaba tendo que sair do solo e ficar do lado de fora do solo para que o caule consiga subir e crescer cada vez mais, tá? E aí é a hora da atividade, tá? É mais uma atividade que vocês vão fazer, que vocês vão responder da questão 1 até a 4 das páginas 85 e 86, tá? Dá o pause, responde as atividades, mas a nossa aula ainda não acabou, tem mais um pouquinho. Olha só, bem interessante. As relações entre plantas e animais. A gente falou aqui da relação das plantas com o solo e agora a gente está falando sobre a relação das plantas com os animais. Essa parte é muito importante, sabe por quê? Porque tem muito a ver com o ser humano. Eu coloquei aqui 3 exemplos. Eu coloquei os cavalos que estão ali no pasto, a gente sabe que eles se alimentam desse pasto, que são plantas. Tá? Então, eu tenho aqui um exemplo de um animal que tem uma relação direta com a planta, que é do que ele se alimenta. Eu tenho aqui um exemplo da arara azul. Essa arara, ela usa o tronco, primeiro que ela se alimenta ali de frutas, tá? Que vem das plantas. E ela usa os troncos das árvores para colocar os ninhos. Elas não colocam um ninho em qualquer lugar, elas sempre colocam os ovinhos da arara dentro de algum tronco. Então, se não tivesse tronco, será que existiriam mais araras? Fica aí o questionamento para vocês pensarem, tá? E por último, eu coloquei um morcego. E esse morcego, ele está se alimentando de uma manga, gente. Olha que legal. Ou seja, é do que ele se alimenta de uma fruta, de uma planta. E se não houvesse essa planta, será que o morcego conseguiria sobreviver? Então a gente observa aí a importância da relação entre animais e plantas. E aí eu coloquei mais um exemplo. Esse exemplo aqui, 2 exemplos na verdade, né? O da abelha, né? E desse pássaro. Olha que interessante. A abelha tem como função a polinização. E o que é isso? Ela vai passando ali de uma flor para outra e essas flores, a gente viu também que existem plantas que produzem frutos, não é isso? E que esses frutos são produzidos através da flor. Então a função da abelha é isso, é produzir indiretamente, sem nem saber, ela está ali pegando o pólen para produzir o mel e acaba ajudando na produção de várias frutas que a gente consome. Imagina se acabam as abelhas. Quem é que ia produzir ali as bananas, as laranjas, as mangas e todas as frutas que a gente conhece? E eu coloquei aqui o exemplo que vocês têm no livro de vocês, tá? Esse pássaro, ele é o responsável pela plantação da araucária. Tem no livro de vocês, depois vocês vão dar uma olhadinha e vão visualizar direitinho como é que isso acontece. Se esse pássaro ele não pega a semente, olha, ele está com a semente na boca, no bico.
Se ele não pega essa semente e planta ou deixa cair no solo, não vai nascer mais araucárias. Elas não brotam de um galho ou de outra planta. Essa planta aí, que é natural lá do sul do Brasil, da região sul do Brasil, ela só nasce pela semente que é plantada por esse animal. Se esse animal some, as araucárias também somem, tá bom? Tentem aí, se não entenderam, voltem o vídeo e a gente vai terminar aqui a nossa aula de hoje, tá? Percebe a importância dos animais, das plantas, essa relação entre todos os seres vivos? Tenta ver aí de novo o vídeo se você não compreendeu direito e você vai entender que é importantíssima a preservação, tá? Beijo, pessoal, até a próxima!